Bom dia. Estamos na semana do dia da nossa padroeira Santa Isabel. Hoje, dia 5 de julho, queremos rezar com você o Salmo 31, o Salmo de um pecador que reconhece a sua culpa e sente a necessidade do perdão de Deus. Reze conosco. Quero agradecer a todos aqueles que compraram o bolo de Santa Isabel. Agradecer à padaria do Maurício, agradecer o apostolado e o movimento de Capelinhas, e a todas as pessoas que compraram o bolo. Hoje, dia 5 de julho, é o dia também do meu aniversário. Agradeço a Deus pela minha vida, pelo meu pai José Carlos, pela minha mãe Elionete, Agradeço meus irmãos Josete, Rogério e Rogéria. Agradeço a todos vocês, amigos da Santa Isabel. A todas vocês, liderança, muito obrigado. E neste dia 5 de julho, é o dia também de recordar o 14º domingo do tempo comum. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reze conosco o Salmo 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. Enquanto eu silenciei meu pecado, dentro em mim definhavam meus ossos, e eu gemia por dias inteiros, porque sentia pesar sobre mim a vossa mão, ó Senhor, noite e dia, e minhas forças estavam fugindo, tal como a seiva da planta no estio. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel assim pode invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que rompam as águas, não poderão atingi-los, jamais. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo de salvação que me vem só de vós. Vou instruir-te, te dar um conselho, vou te dar um conselho a seguir, e sobre ti pousarei os meus olhos. Não queiras ser semelhante ao cavalo, ao jumento, animais sem razão. Eles precisam de freio e cabresto para domar e amansar seus impulsos, pois de outro modo não chegam a ti. Muito sofrer é a parte dos ímpios, mas quem confia em Deus, o Senhor, é envolvido por graça e perdão. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os salmos refletem o louvor a Deus. Os salmos refletem um ensinamento, uma sabedoria popular. Os salmos também falam da história do povo de Deus. Os salmos falam da natureza, como o Salmo 8, como o Salmo 22, o Senhor é meu pastor. Mas existem também salmos que falam sobre o perdão e o arrependimento. Conhecemos muito o Salmo 50. Tende piedade de mim, ó Senhor, tende piedade. Mas o Salmo 31 é um salmo também de pedido de perdão e arrependimento. Vejam só, capítulo 1 e 2 fala que é um homem que pede o perdão a Deus. É um homem que precisa do perdão. Feliz o homem que confia no Senhor e não se sente mais como culpado. O versículo 3 até o versículo 5 fala o peso da consciência do pecado, porque o pecado
martela na nossa consciência, porque nós sabemos que agimos maus, nós agimos que não de acordo com a lei de Deus e com a lei da natureza. Quando a gente guarda o mal, o pecado, a gente sente o peso, definha-se os ossos, a gente sente o peso da mão sobre nós e a gente sente como as nossas forças estavam quase fugindo. Precisamos confessar os nossos pecados. Na igreja confessamos diretamente a Deus, mas precisamos do padre para confessar, embora nesse período seja dificuldade do contato pessoal. Mas você pode pedir perdão a Deus sempre. É o pedido no número 5. Eu irei confessar meu pecado. Neste domingo, em que Jesus fala para olhar os simples e os humildes, na qual Deus se revela, porque Deus não se revela aos orgulhosos, aqueles que têm o coração duro. Santa Isabel, apesar de rainha, tem a humildade, a simplicidade, mas é preciso reconhecer o nosso orgulho e confessar o nosso pecado. O versículo 6 até o versículo 7 coloca a confiança num Deus que perdoa. É Deus que perdoa toda falta. Mesmo que a gente fez um mal muito grande, mesmo que irrompam as águas e a gente sente muita aflição, a gente tem que encontrar a proteção e o refúgio em Deus. Mesmo na angústia, Deus vai me salvar do meu pecado e vai me dar o gozo, a alegria, a paz e a tranquilidade. O versículo 8 até 10 é o próprio Deus que pronuncia. É Ele que vem ensinar o pecador. É Ele que vem dar um conselho. E a comparação que Deus fala, que a gente precisa escutar o conselho de Deus. Nós precisamos escutar a verdade e não praticar o mal e a mentira. Porque muitas vezes fazemos o mal e o pecado? Porque muitas vezes se comportamos como um cavalo, como um jumento, como um animal sem razão. Não é o padre José Carlos que está falando isso, mas é o próprio Salmo. Não queirais ser semelhante ao cavalo e ao jumento, animais sem razão. Os animais precisam de freio, de cabresto, precisam de direção. O homem tem a possibilidade de escolher. E quando ele escolhe o caminho do mal, o caminho da impiedade, o caminho da maldade, ele sofre. O pecado é a causa de todo o sofrimento do mundo. Mas quando ele confessa o seu pecado, quando ele confia em Deus que perdoa e que salva, ele pode agradecer. Por isso o versículo 11 é um agradecimento. Regozijai-vos, ó justo, no Senhor, exultai de alegria. Que neste domingo você possa se regozijar na alegria, mesmo que em casa e com as suas dificuldades, e que você possa ter um coração exultante de alegria. E neste dia que estamos comemorando também a semana final da festa de Santa Isabel, queremos pedir a sua proteção e a sua paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Isabel, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agradeço a você por recordar do meu aniversário. Peço para colocar nas suas orações a mim, pela minha saúde, pela minha vida, pela da minha família e pelo trabalho de ser padre. Muito obrigado a você. E não se esqueça, agradeço muito aqueles que compraram o bolo de Santa Isabel, aqueles que colaboraram, Padaria do Maurício, o Apostolado e o Movimento de Capelinhas. Fique em paz. Teremos hoje a missa às 10h30, transmitida pelo canal YouTube. E também você pode estar em sintonia de fé e de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Isabel, rogai por nós.